Como a gente tem aqui uma premissa de gerar o máximo de conteúdo possível no canal para as pessoas que assistem, eu resolvi hoje gravar o nosso planejamento de marketing da ProResultado. Estou aqui com o senhor Paulo Pina, CEO da i7. Ele tem vasto conhecimento na parte de marketing. Vasto. Já atua há anos nesse conceito de vendas online. E ele veio aqui para me ajudar. A mesa está uma zona, porque realmente está mais organizada que hoje, que a gente está trabalhando mesmo, não é um dia de gravação. E a ideia é a gente fazer o entendimento aqui do dia a dia. O que eu, como gestor de uma empresa que tem um certo entendimento de marketing, preciso de resposta de alguém que tem conhecimento na parte técnica para me ajudar. Então a gente vai gravar um pouco do conteúdo aqui, o Paulo vai explicar algumas coisas e aí a gente vai tocar e seja o que Deus quiser, se der certo a gente posta, se não der certo a gente guarda de lembrança. Se falar besteira, a gente corta. Exatamente. Rômulo, por gentileza, se preocupe com essa parte e tenta transformar essa reunião em um conteúdo pra gente. Vamos lá, então, Paulo. Seguinte, vamos por etapas. Primeiro ponto, a resultado em foco. Eu comecei aqui pela busca do Google, né? Se alguém buscar resultado em foco, pelo menos a gente aparece em primeiro lugar. Se separar, também. Então, a gente já tem algum termo junto, ok, tá, mas aí é a sua marca, né? Exatamente. Não, é porque teve uma época que a gente não aparecia em primeiro lugar. Né? Entendi. Então já foi ruim. Mas a ideia que eu queria era fechar essa primeira página inteira com conteúdo. Eu queria que tudo que tivesse na primeira página fosse relacionado à minha empresa. Provavelmente você não vai conseguir. Porque existe uma regra no Google que é o seguinte: ele só pega no máximo 2 páginas por domínio. Você teria que ter muito conteúdo da ProResultado em múltiplos domínios. Então eu vou ter que começar a pensar nisso. O mais importante é entender o objetivo. Por que você quer isso? É para realmente, pela questão de relevância e percepção de quem vai buscar. A pessoa foi buscar para o resultado, tudo que está relacionado à primeira página é só da mesma pessoa, é só daquele mesmo assunto. Você não acha que a percepção da pessoa é melhor quando ela vê outros sites falando de você? Não, tudo bem, mas eu queria que outros sites falassem. Pode ser outros sites, mas a ideia seria fechar a primeira página inteira, entendeu? Entendi. Por exemplo, fazer um post em outros blogs falando e aí trazendo a ProResultado também. Exato, coisas do tipo. Mas, por exemplo, se eu pego o Paulo Canarinho, ele tem essa mesma meta. Então ele aparece aqui, o site dele, o LinkedIn dele, o Twitter dele, o Instagram dele, o site da Nautilus, aí depois nas fotos já nem tanto, e o Facebook. Aí já não é, eu não sei se o Facebook é dele. Entendi. Mas é algo mais ou menos nesse sentido. Quando eu colocar Carlos Pires Consultor, aparece no LinkedIn, que realmente vai ser difícil eu brigar com o LinkedIn, né? Eu consegui ficar à frente dele. Depois, o Facebook, o blog da Resultado em Foco, o meu Instagram, aí aparecem meus vídeos. Depois, isso aqui eu não sei o que é. Esse cara é consultor imobiliário. É. Você não. E eu tenho, aí aparece eu aqui e eu aqui de novo, né? Tem uma questão que eu tenho uma briga muito grande com o Carlos Pires, que é isso aqui. Para eu me ranquear, as pessoas que carregam o meu nome que tem relevância, complica a minha vida. Sim. Porque tem um cantor razoavelmente famoso e tem um cara que eu acho que ele é quase um diretor da KPMG, que é uma das maiores não, né? Das 4 maiores empresas de consultoria do mundo. Então vai ser muito difícil eu ranquear à frente desses caras com o termo Carlos Pires. O que acontece? Existem alguns pontos que são chave para você conseguir fazer o posicionamento de conteúdo. Alguns deles vão estar dentro do seu domínio, para isso que você quer, e outros não. Por exemplo, o que está dentro do seu domínio? No seu site, você tem um domínio praticamente total do que você consegue fazer. Por exemplo, você consegue escolher o servidor que vai ter um tempo de carregamento maior ou menor. Sim. Você consegue, na construção da página, preocupar se vai carregar conteúdos que são mais pesados ou não, se você vai ter um cache ou não, e isso aí impacta na performance da página, consequentemente impacta em várias métricas de performance de página que vão auxiliar na indexação. Por quê? O Google ele quer a melhor experiência para o usuário. Sim. Dentro dessa melhor experiência do usuário, porque o usuário na prática é o cliente do Google, né? Dentro dessa experiência do usuário, ele considera algumas métricas, por exemplo, o tempo inicial de carregamento, né? O first byte ali do site,
ele considera o cumulativo layout shift da página, que é quanto a página distorce durante o carregamento. Ele considera o tempo total de carregamento e o tempo que a página passa a ser responsiva, passa a poder ser utilizada. Então, são métricas de performance que, quanto mais bonita for sua página, mais pesada ela tende a ser. Se você coloca um vídeo, por exemplo, muita gente usa landing page com VLS, VSL, né, que é um vídeo de vídeo seios... Vídeo de vendas. Um vídeo de vendas. Então, o vídeo de vendas ele é legal em muitas páginas, mas ele vai triplicar o carregamento da sua página. Então, essas coisas você tem controle. Mas quando você está falando de aparecer em outras plataformas, ou seja, se você quer fechar a página, você tem que estar em outros domínios. E aí, para fechar isso, você vai depender de outros sites de terceiros. Certo. E depender de sites de terceiros significa que você não vai ter o controle total da coisa. Que aí, só para te dar uma ideia, meu pensamento nesse aspecto eu trouxe agora uma pessoa para produção de conteúdo massivo na pró-resultado, para ela virar uma relevância, e depois eu poder pegar essa mesma produção de conteúdo da pró-resultado e começar a tentar fazer collab com outros sites, com outras coisas. Porque eu preciso primeiro ser relevante para depois eu tentar buscar uma parceria. Porque eu prefiro oferecer antes para depois pedir. Mas pensa no seguinte, tá? Em geral, quando você fazer um collab, por exemplo, de blog post, normalmente esse tipo de collab, o pessoal não faz o collab na marca. Por exemplo, eu faço muito collab na i7. Mas os collabs, eles são baseados em conteúdo. No meio daquele conteúdo, a gente, por exemplo, vamos dizer que Alex Vargas, por exemplo, a gente faz conteúdo ali com ele, né? E aí ele posta conteúdo dentro da i7, e nesse conteúdo que ele posta dentro da i7, não vem o nome dele, não vem o Fórmula Negócio Online, não vem o Alex Vargas, não vem o Núcleo Expert. Vem o conteúdo, assim, toda a chamada ela é em volta de determinadas palavras-chave que ele quer ranquear. A gente escreve o conteúdo baseado no que quer ranquear e no meio do conteúdo ele cita o Núcleo Expert e tal. Mas aí isso não vai dar tanto peso para uma indexação de primeira página, talvez, entendeu? Porque é o seguinte, a minha ideia pra gente começar a pensar na questão de marketing. Vamos passar por etapas. Mas eu tenho uma ideia assim, para fechar só esse ciclo, uma coisa que você pode fazer é pensar em portais grandes que você consegue gerar o conteúdo. Por exemplo, o YouTube. Sim. Por exemplo, o Instagram, LinkedIn... o que eu faço, essa a ideia hoje. TikTok. Se você gerar conteúdo com o nome da pró-resultado ou o resultado em foco em vários portais, mesmo que não seja uma coisa interessante para você comercialmente, sim, você vai ter uma chance maior de ranquear, porque esses portais eles já têm uma autoridade, tá? Que aí é o ponto que eu ia falar. Aí entra a autoridade, né? Que aquele domínio tem, a relevância que ele tem perante o Google, e você já vai usar a autoridade dele, vai gerar um conteúdo interessante, a sua chance de conseguir fazer um posicionamento, nesse caso, aumenta drasticamente, entendeu? E não depende de terceiros, vamos dizer assim, entendeu? Da boa vontade da pessoa colocar o seu collab do jeito que você quer ali, entendeu? Os grandes portais é uma primeira ideia que eu tenho tentado e é onde eu mais invisto recurso hoje. São nesses portais. Por exemplo, você faz podcast? Não, na realidade hoje eu não considero que eu faço podcast, né? Na realidade eu considero que eu faço conteúdo para internet, mas eu posso transformar isso depois em áudio. Às vezes é pegar algum conteúdo seu, transformar em áudio, transforma num podcast e coloca no Spotify. Não porque você quer... Porque assim, quem quer abraçar o mundo normalmente falha em tudo, né? Então, se você quer gerar conteúdo para todas as plataformas, você não vai gerar um conteúdo bom em nenhuma delas. O que eu sugeriria é assim, foca em uma, duas plataformas e faz um negócio muito foda. Mas, nesse caso, estrategicamente, você pode pegar esse conteúdo, transformar ele em, por exemplo, no caso, um podcast e colocar no Spotify com o objetivo de posicionamento, nem com o objetivo de gerar tráfego, de gerar só aproveitar da plataforma, né? Exatamente, aproveitar da plataforma. Vamos pensar aqui no o que eu tenho hoje e o que eu quero chegar, né? Quais são não vou falar personas, mas os meios de comunicação, por onde que as pessoas chegam até, né? Quais são as plataformas? Não sei qual é o melhor termo disso. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é mais importante a gente conversar por ela. Qual o objetivo? O objetivo é começar a pensar em fazer vendas pela internet. Vamos começar então pelo objetivo. Acho que vai ser mais fácil. O que é o meu objetivo? Vender consultoria. 3 produtos que eu posso vender. Consultoria digital, consultoria tradicional e mentoria. Tá. O que e contabilidade.
São prestações de serviço. Tá bom. Então são 4 produtos. Coloquei produtos. Aí você tem a consultoria digital, consultoria tradicional e mentoria com o Carlos Pires e contabilidade. Tá. Agora vamos explorar um pouquinho mais isso daí, porque acho que é relevante. Primeiro, a consultoria digital. O que é a consultoria digital? Qual é o ticket? Qual é a persona? Qual é o conteúdo? O que é a consultoria digital? Vamos colocar. A consultoria digital é uma consultoria voltada para pequenas empresas. O cara que quer ter uma consultoria, quer ter alguém que apoia ele ali, mas ele não está disposto a pagar um consultor que vai até lá. Talvez é fora do estado, ele não quer pagar passagem, hotel e todas essas coisas. É uma consultoria com ticket médio mais baixo. Colocaria ali, talvez, depende do modelo. Eu não tenho um modelo de ticket médio barato. E o que ela vai abranger em relação à tradicional? Ela tem alguma coisa diferente do conteúdo? Ou a diferença é só a proximidade que a pessoa vai ter e o modelo de entrega? Mais a proximidade, inicialmente, mas eu estou pensando em separar um pouco isso. Talvez colocar essa consultoria digital, ela voltada basicamente para gestão financeira, por exemplo, no primeiro momento. Então seria uma consultoria financeira. Tem um pensamento das possibilidades. Entendi. É como se eu fosse assim, se eu fosse dividir isso aqui em produtos. Você poderia ter 2 consultorias digitais. Você poderia ter uma financeira e uma estratégica, por exemplo. É tentar dividir em subprodutos, porque aí eu poderia até fazer mais barato. Mas, por exemplo, consultoria financeira. Você poderia fazer um ticket de 997, por exemplo, na financeira, uma outra só contábil, estratégica, fiscal e contábil. Talvez. Que aí eu jogaria isso mais para contabilidade. Você tem a parte de consultoria fiscal e contábil também, que pode ser um produto. Sim, mas isso eu jogaria até... Aí eu colocaria talvez ela é aqui... da financeira, né? Mas eu jogaria isso aqui, talvez, aqui dentro da contabilidade estratégica, como um subproduto, auditoria. Poderia ter uma auditoria digital, uma auditoria virtual, produtos que o cara contratasse uma auditoria sem ter a necessidade do cliente ir lá. Tá, mas você está falando de arrancar fora a consultoria digital? Não, eu arrancaria que a auditoria, esses processos, eu venderia pela contabilidade. Imagina só. Entendi. Você continuaria tendo a consultoria, que ela é frequente todo mês, e a auditoria seria pontual. Mas a gente pode até colocar aqui quem vende cada coisa. Aqui é pró-resultado. Aqui também é pró-resultado. Aqui quem vende é o Carlos Pires. Por mais que hoje eu fature isso pela pró-resultado, e aqui quem vende é resultado em foco. Porque a resultado em foco, ela poderia ter um modelo aqui de contabilidade e auditoria digital. E o que é a contabilidade digital? A contabilidade digital é aquela contabilidade que você não tem contato direto com o cliente. Modelo contabilizado. Mas é contabilidade mesmo. Entendi. A diferença é que essa contabilidade estratégica, que o cliente vem, a gente conversa, faz planejamento tributário, tem mas um não é legal perfil. Separar, não? Contabilidade e auditoria são 2 coisas diferentes? Poderia ser. Ctrl X, eu posso separar a contabilidade digital. Porque a contabilidade digital, ela vai ser mensal. A auditoria é uma vez só. Não é isso? São pacotes aqui, aqui é recorrente. A pessoa pagou, ela vai ter um escopo, terminou o escopo, terminou a auditoria. Mas a contabilidade segue. Por exemplo, vou colocar um exemplo você, que tem algumas empresas. Você poder, por exemplo, olhar e falar, será que minha contabilidade está certa? Não agora, porque você está com uma boa contabilidade. Mas, no passado, você olhar, será que minha contabilidade está fazendo as coisas certas? Será que eu preciso realmente contratar uma KPMG, uma Price? Inclusive, isso é uma ideia que eu estou tendo agora, nesse minuto. Não tenho muita coisa. Se eu quiser contratar uma auditoria, todo mundo pensa que a auditoria é um processo caro. Ou é muito caro. Olha lá, tá vendo? Se eu jogar só auditoria digital, aparece mais contabilidade. Processo de análise de documentos, cruzamento de dados, aqui é conteúdo, né? Tá vendo? Não tem uma questão. E se eu jogar só auditoria empresarial, vamos colocar o que você está com dúvida sobre a sua contabilidade. Se você está pagando as coisas certas, o que você jogaria no Google? Procuraria outra contabilidade. Você não procuraria uma auditoria para ver os dados da sua Não, contabilidade? porque eu tenho a imagem que é caro. De que é muito caro. Então eu tenho a imagem que eu vou gastar, sei lá, 20, 50k para poder fazer uma auditoria. Sim. Entendeu? Faz sentido? Faz mais sentido talvez eu procurar uma outra contabilidade e normalmente alguma contabilidade que alguém indica. Então eu iria procurar o Carlos Pires, falar, Carlos, me indica uma contabilidade aí, como foi exatamente no passado. O que a gente vai ter que fazer é tentar quebrar um pouco disso. Mas aí é uma questão da minha estratégia de conteúdo. Que talvez fazer, por exemplo, vídeos para a internet mostrando como que a auditoria pode ser feita mais barata, mais em conta, como que o cara pode ter acesso, por que ele precisaria ter uma auditoria. A auditoria, talvez, ela faz sentido que ela esteja ligada ao Carlos Pires também. Porque é o seguinte, uma auditoria digital dentro da própria contabilidade... mas aí seria para terceiros, né? Eu sei, mas eu estou falando o seguinte, como que a pessoa talvez a pessoa vai achar que tem
que tem um viés. Sim. Entendeu? Agora, se Mas você coloca no Carlos Pires, é o expert que está colocando o nome dele na reta ali. É porque o que eu faço hoje, por exemplo, clientes que chegaram pelo digital para mim, eu joguei eles pro resultado. Não, mas eu não digo a execução, eu digo a chamada, eu digo... Não, beleza. Entendeu? Mas aí comunicação. Mas todas as chamadas acabam caindo aqui dentro. A comunicação, ela sempre cai aqui dentro. Tá bom. Porque aqui eu falo, eu já vendi auditoria pelo online, eu já vendi consultoria pelo online. E mentoria. E contabilidade também. Contabilidade. As pessoas me procuram para saber essas coisas. Pelo Instagram, pelas outras plataformas. Tá. Então a ideia... ou seja, o Carlos Pires, ele é a porta de entrada ali. Na verdade, ele não vai vender... Na prática, ele não vai ser o executor. A entidade que vai executar. Quem vai executar vai ser a Pro-Resultado ou vai ser a Resultado em Foco. O Carlos, ele é o expert. Exato. Vamos pensar no desenho da minha operação hoje. Vamos pensar no cliente. Ele tem alguns meios de contato comigo. Esse cara, ele pode chegar... Uma das principais fontes hoje é o YouTube. Outro são as redes sociais. O cara chegou... Por onde ele está hoje assistindo meu conteúdo? Pelo YouTube e pelas redes sociais. Beleza. Desse cara, eu preciso mandar ele para algum lugar. Porque hoje, o que está acontecendo? O cara faz um esforço muito grande para falar comigo. No YouTube, você gera conteúdo diverso daqueles 4 pilares? 4 pilares. Eu falo até de mais pilares. No YouTube eu falo muito assunto. Não, eu sei, mas tipo... É porque você tem... O que você vai oferecer são 4 pilares. Mas tem mais. Por exemplo, vou te dar um pilar que eu vendo hoje no YouTube. Muita gente já me procurou para fazer esse conteúdo e eu acabo não tendo tempo, eu perco time com isso. É Office 365, que é uma coisa que hoje a gente da Pro-Resultado conhece muito de Office 365, por quê? A gente não conhece a parte técnica, igual a maioria dos professores do YouTube. Eu conheço a parte prática. Então eu não ensino o cara como criar ou apagar um site do SharePoint. Não, eu viro para ele e falo, olha, como que você usa o SharePoint da sua empresa? Você vai criar um site para cada departamento, um subsite para cada área. Sim. Então, tem não esse modelo. Criar um gráfico, é quais gráficos criar. Exato. E onde você vai utilizar. E o cara vê muita prática nisso. Então, hoje, eu tenho muito conteúdo aqui, nas redes sociais, mas esse cara não sabe por onde ele começar. Mas, vamos dizer, pegar esse exemplo prático. Você vende esse serviço? Vendo esse serviço, mas hoje como consultoria. O que eu quero começar a fazer é talvez pensar em vender esse serviço também como curso. Ou talvez fazer o cara comprar a mentoria. Eu queria uma possibilidade do cara comprar alguma coisa na hora que ele entrou no site. O que eu vou sugerir? Eu acho que a gente tem que continuar um brainstorm de produto, tentar desenhar todos os produtos que a gente poderia criar a partir dali, e aí começar a fazer ali um pareto ali do que faz mais sentido priorizar. Entendeu? Porque o problema é como dividir esses produtos. Porque, por exemplo, eu tenho consultoria digital. Beleza, é um caso. Consultoria digital, ela pode ter consultoria financeira, consultoria estratégica e uma outra, implementação Office 365. Será? Acho que não, hein? Essa implementação Office 365, você está falando que um consultor vai sentar com o cliente e implementar, não vai ser um curso. Não um curso. Entendi. Um consultor mesmo. É Beleza, consultoria. Mas aí eu vou te falar aqui de cursos, então. Por que ele está no Carlos Pires? Porque o Carlos Pires é a persona do Carlos especialista. Pires é só o especialista. Exato. Ele vai falar do curso, mas vamos pensar no produto. Quem vai executar a venda dos cursos? Não, executar a venda dos cursos. Vai faturar onde? Pode ser no Carlos Pires, no site do Carlos Pires. Não. Faturar. Quem vai faturar? Pode ser gerar no Carlos Pires, não tem diferente. O Carlos Pires é um CNPJ? É. Você tem um CNPJ, Carlos Pires? Ainda não, mas isso é uma coisa fácil de Tá resolver. bom, ok, beleza. Porque eu poderia fazer. Porque sentido. hoje eu jogo na Pro-Resultado. Faz sentido, beleza. Então, nos cursos, vamos terminar os produtos que são recorrentes e aí a gente entra nos produtos pontuais, pode ser? E aqui, só pra gente te dar uma ideia, tudo que eu tenho aqui, eu também tenho aqui. Só que qual que é a diferença da consultoria tradicional e o que eu preciso pensar? Hoje o cliente ele chega e fala o seguinte, Carlos, eu vou te dar um exemplo que fechou agora. O meu conteúdo começou a rodar dentro de uma empresa, o cara conseguiu achar meu telefone e me ligou. E virou um contrato de ticket médio altíssimo e recorrente. Então, o cara me procurou e falou comigo, Carlos, eu queria implantar planejamento estratégico na minha empresa. A minha não, a minha tá aqui. Não, essa é a sua câmera. A minha é aquela ali. Eu preocupo com a minha, você preocupa com a sua. Tá. O cara chegou e falou comigo, Carlos, eu quero fazer planejamento estratégico. Sentei e comecei a conversar. Entender, peraí, o que você está buscando? O que você tem? Quais ferramentas você usa? Aí eu descobri que o cara chegou um fundo de investimento, foi o fundo que optou por me contratar.
Um fundo de investimento investiu numa empresa aqui no Brasil, o faturamento da empresa multiplicou milhares de vezes, milhares não, mas algumas dezenas de vezes. Eles precisam agora reorganizar a empresa, contratar gente, colocar pessoas no lugar certo, estruturar a gestão financeira, estruturar a implantação do software, falar de classificação, pensar na contabilidade. Então, assim, virou uma mentoria. Não, aí virou uma casa o quê? Eu vou lá para Rondônia para atender esse cliente. Uhum. Então, virou uma consultoria tradicional no modelo o quê? Velho, eu preciso de um cara aqui dentro. Eu mostrei tanto problema para eles nessa hora, eu mostrei tanto... Porque, assim, o cliente, às vezes, ele olha um problema. O que a gente acaba fazendo você puxa a pena, sai a galinha inteira. Então o cara pensou, eu preciso de alguém que faça o meu planejamento estratégico. Aí quando puxou, e como é que você vai fazer a gestão financeira para alimentar? E a comercial, e os processos, e a equipe, e a estrutura. Aí ele entendeu que era muito mais complexo. Mas a sua mentoria, ela não abrange justamente, quer dizer, eu não sei o escopo dela, né? Mas ela não abrange justamente o gestor tendo uma visão mais ampla do próprio negócio? Mas aí o gestor tem que executar. Não, tudo bem. Ou seja, o que eu imaginei que nesse caso ele teria a mentoria para ele gerir as consultorias também, não? Pois é, mas aí o que acontece? Acaba que o cliente não tem o tempo para fazer isso. Entendi. E o que ele acaba fazendo? Eu mostro ele tanto problema que ele fala o seguinte, não, eu prefiro que o Carlos venha, execute e ajude as pessoas a executar do que... Eu vou te dar um exemplo. Como que funcionaria isso? Nesse mesmo caso, eu virei para ele, a primeira coisa que eu ia virar para ele falar, eu preciso de um mapa geral do processo. De qual que é a operação hoje? E os caras não iam fazer o mapa do jeito que eu fiz. Então eu fui lá e comecei a desenhar a operação e eu sou um cara executor, eu sou um cara de operação. Até brinco que a posição de CEO da Pro Resultado, ela tá totalmente aberta a qualquer um que quiser assumir e me deixar como consultor. Você é um ótimo consultor para esse cara. Eu chego e realmente me fala qual que é a sua operação e comecei a desenhar. Ali eu tenho uma visão clara de como que o que o cara está pensando que é só uma operação de venda pode impactar lá embaixo, numa área de custo, numa área financeira, numa análise de negócio. Então, eu tenho essa visão, entendi isso, agora eu preciso de um organograma. Eu faço junto com a pessoa. Eu vou mostrando para ela os impactos. A mentoria é muito assim, olha, você precisa ter um organograma. Entendi. E o organograma ele tem que ter isso aqui. E acabou, o cara tem que se virar para fazer. Sim. Com a consultoria, não. A gente precisa fazer um organograma, eu estou indo lá, quem é a pessoa que vai sentar comigo e eu vou fazer o organograma com ela. Então, é muito mais executivo. Vou dar um exemplo da sua casa mesmo, lá na S7. Uma coisa é eu virar para você e falar o seguinte, olha, preciso de uma DRE. Fala para o seu financeiro fazer uma DRE, uma análise de resultado e estruturar. Outra coisa é eu colocar um consultor lá dentro que vai lá na hora que a pessoa está fazendo o lançamento e alinha o processo de classificação do lançamento, monta a DRE junto, valida e depois te apresenta. Mas aí, deixa eu te perguntar, nesse caso, a consultoria ensina a pessoa a fazer a DRE? Ensina, que é o modelo que você tem hoje. O Rafael vai lá e senta com a Ângela e ensina a fazer. Acho que assim, a gente acaba não explorando muito isso porque já vem pronto, então você fica mal acostumado, né? Exato. Mas, entendi. Ou seja, se ela chegar e falar assim, não, eu quero aprender como eu faço uma DRE do zero. Exato. Já está incluso. Está incluso. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo claro. A gente lá não ensinou tanto a DRE, mas a gente vai lá e refaz os lançamentos. Na hora que a gente tem uma reunião mensal de análise de resultado, você fala, olha, isso aqui eu não quero ver assim, dessa forma. Porque a percepção que vocês tiveram é diferente da realidade do meu negócio. Sim, entendi. Então eu quero passar isso aqui para... isso aqui eu coloquei como uma despesa. Não, eu quero que marketing seja custo. Entendi. Porque eu estou convertendo diretamente. Ou a competência, por exemplo, a gente recebe coisas que são anuais, mas que precisa talvez diluir durante um ano, ou não. Exato. Ou não, né? Porque no nosso caso não dilui. No nosso caso a gente tem flutuações. E para mim eu colocaria a diluído. Diluiria, exato. Para ter a projeção melhor. Entendi. A diferença da mentoria é eu virar e falar, você precisa ver isso diluído mensalmente. Entendi. Mentoria. Consultoria. Eu vou colocar um consultor lá para resolver esse problema e a gente vai conseguir no próximo mês ter isso. E você tem cliente que contrata as duas. Sim. Ele quer aprender a tocar o negócio dele, sim, mas ao mesmo tempo ele precisa organizar a casa no curto prazo e depois ele precisa ter a visão de como que ele vai fazer essa manutenção. Hoje eu tenho cliente, eu preciso fazer proposta. E terminando aqui, eu vou fazer umas 3 propostas de mentoria, que é literalmente o cara quer vir aqui conversar com o Carlos para ele dar uma direção sobre o que é de fato uma boa gestão financeira. Porque o cara vê no YouTube e fala, gente, não tem discussão. Gestão empresarial é contabilidade. Contabilidade é a melhor ferramenta de gestão que existe e as pessoas não sabem usar. Tudo termina na contabilidade. O cara vê isso, ou vê um exemplo ontem. Ontem eu estava mapeando uma operação de uma transportadora de grande porte. Hoje operando, tem mais de 300 veículos operando dentro da transportadora, estou falando de carretas. O cara trabalha para CNH, para Fiat, para Belgo, para algumas das maiores empresas do país. A gente tem operação em 5 estados com sede própria, uma operação muito complexa, a gente mapeou tudo da operação dele para trocar o RP. Então,
A Fiat não vai virar para você e falar, transporta, tá aqui a lista de equipamentos que você vai transportar. Ela vai te mandar um EDI, num layout específico, onde tem o produto, o peso, a estrutura, aonde você entrega, e o seu sistema tem que absorver esse EDI e traduzir ele no manifesto, que é um monte de CTE dentro de um único veículo de transporte. Né? Na hora que a gente mapeou tudo isso aí para trocar um software, a complexidade está nessa parte. Mas todos esses detalhes vão impactar onde? Lá na contabilidade. Porque é lá que eu vou ver se o meu resultado é melhor em um tipo de operação ou em outra. Lá que eu vou ver se a manutenção que eu estou tendo num tipo de operação é maior do que eu tenho em outra. É porque a contabilidade ela vai fazer a tradução financeira da operação. Né? Exato. E econômica, né? Então, quando o cara vê eu falando isso na internet, o que ele acaba pensando? Eu preciso disso na minha operação. E aí ele vem e pede a mentoria. Carlos, olha para a minha operação e me ajuda a entender o que a contabilidade daria de resultado para mim. Entendi. E contabilidade como gestão empresarial, dentro de casa. Não como contabilidade que a gente entende. O que em geral tem maior ticket? Mentoria ou a consultoria? A consultoria, sem dúvida nenhuma. Isso não coloca nos vídeos, tá? A minha mentalidade, o meu mindset é mentoria, eu ensino. Isso. O gestor. Isso. Tem um valor. Consultoria, eu executo e coloco a minha equipe inteira. Mas a consultoria, você mantém o cara refém. Entre aspas, sim. Né? Porque eu costumo brincar que a consultoria, quando bem feita, estruturada, a ideia é que o cliente... O cara não vai te trocar. Ele não me troca porque ele não quer, mas a ideia é que ele fique sustentável. O escopo, por exemplo, como eu trabalho a mentoria, é o quê? Você pega um período ali de 6 meses, que eu acho que é o tempo mínimo necessário para você conseguir gerar algum tipo de transformação. E aí começa ali, por exemplo, faz um diagnóstico do negócio da pessoa. Nesse diagnóstico, você vai entender, e assim, na mentoria, o que eu entendo, e aí é aquele negócio, é tudo muito subjetivo e vai de acordo com cada implementação. Mas a forma como eu acho que faz sentido para mim trabalhar a mentoria para mim a mentoria, ela vai pegar a parte do negócio, mas ela vai pegar a camada da pessoa, do gestor, ou seja, não só os interesses do negócio, mas o interesse do gestor, a proposta de vida daquele gestor, o desejo daquela pessoa. Tipo, por que ela criou aquele negócio? E assim, se ela criou um negócio para vender, você tem uma tratativa de como que você vai lidar com determinadas coisas. Se ela criou um negócio, por exemplo, porque é o sonho da vida dela, é outro. Num negócio que ela tem, que é o sonho da vida dela, ela não quer sair daquilo ali. Você não precisa considerar que todas as coisas que você for executar, no seu caso, por exemplo, tenham que ser independentes do gestor, né? Tipo, vamos dizer, se eu chego para você e falo, eu preciso da sua mentoria para poder ajustar a minha mentalidade em relação ao meu negócio, considerando que eu quero vender esse negócio no prazo de, sei lá, até 5 anos. Você vai me orientar para eu delegar o máximo de coisas possível, para eu automatizar o máximo de coisas possível, para eu tirar coisas do meu escopo e de forma que amanhã o negócio não dependa de mim, ele tenha um valuation independente da minha pessoa. Mas se você for pensar, se eu fosse fazer um comparativo, se eu tenho mentoria, a comparação é mais ou menos essa, só vou jogar números mais altos para ficar mais fácil de entender. Mas a consultoria por mês, o cliente teria que pagar R$100.000. A mentoria pagaria 20. Só que a mentoria são quantas horas? É 1 hora por semana. A consultoria, o cara tem quase 10 horas por semana. Beleza. Entendeu? Mais 1 hora do Carlos incluído nisso. Ou seja, o custo hora da consultoria é menor. Ela pode até pagar mais na consultoria do que na mentoria. Exato. Porque ele precisa de muita gente para poder executar. Mas a mentoria, o valor hora dela é mais valioso. Porque é igual, por exemplo... isso aqui é fato. O valor hora é mais valioso no resultado. Mas tem que ser bem mais valioso. Talvez eu tenha que precificar mais alto com o tempo. Entendi. Mas quem já é cliente, preocupa não, tá? Vou mudar o preço agora, não. Mas olha só, por exemplo, o seguinte. Quando você vai vender conhecimento, né? O que é mais importante? Você ensinar uma coisa pontual ou você ensinar a pessoa a aprender? Eu concordo. Eu acho que assim, é fato. Só pra gente não delongar, é fato. A consultoria, ela deveria ter um ticket médio, não um ticket médio, mas o custo hora dela menor. Mas o que hoje acontece? Eu acabo focando muito na consultoria porque ele é mais escalável. Por mais que hoje eu tenho vários problemas de gestões. 50 mil. Eu teria que colocar uma coisa desse tipo. Coloca pra não vender. Sim. Entendeu? Eu não quero vender mentoria, eu boto 50 mil. Vai ter alguém que vai comprar. Que vai entender o valor e que vai falar, cara, eu quero. Eu pago 50 mil. Entendeu? Pronto. Porque ele vai estar pagando por uma coisa que eu não quero. Ele paga pela minha não querência de fazer. Ainda tem uma outra coisa.
É aquela questão do gatilho mental da relação. Quando uma pessoa entende, olha, peraí, a mentoria do Carlos é 50 pau, a consultoria é 10, eu vou de consultoria, né? Pô, vou começar de consultoria, em algum momento pode ser que eu contrate mentoria, mas ele enxerga a consultoria até mais barato porque ele tem uma relação com a mentoria. Ele fala, cara, se o valor do Carlos assim, né, você tem um preço mais elevado, claro que valor é diferente de preço, né? Valor é a percepção da pessoa em relação àquele serviço e o preço é o quanto você acha que pode cobrar por aquilo ali. São coisas diferentes, tudo bem. Mas quando você pega o seu preço e eleva ele, a percepção da pessoa peraí, ele acredita que o valor dele é esse daqui. O valor do Carlos é 50 pau. A consultoria está barato, entendeu? Agora, se você não tem essa referência, se a mentoria... Por exemplo, mentoria. Se você vender a mentoria por R$1.000, você cai em descredibilidade. Sim. Porque o pessoal fala, pô, se a mentoria dele é R$1.000 e ele é o líder dos consultores... Quanto que vale o consultor, né? A consultoria dele, ele deve pagar, sei lá, R$50 a hora para o consultor dele, entendeu? Sim. Então, de fato, eu acho que estrategicamente você tem que trabalhar esse produto da mentoria pensando até, às vezes, em não vender, mas que seja como um gancho para puxar mais consultoria, né? Mas a gente precisa terminar de desenhar esses produtos aí. Não, beleza, mas o que eu quero te mostrar, que até pra gente ter uma visão... Seguinte, eu tenho na ProRestado a consultoria digital e a consultoria tradicional. A consultoria digital, eu queria ter dentro dela... Ticket mais baixo. Mas eu queria ter nela, o que eu queria ter? Uma forma do cara fechar, ou pelo menos clicar e falar assim, quero conhecer, quero conversar com alguém. Porque aqui ele vai conversar com um pré-vendas. Tipo assim, eu quero falar com alguém, uma coisa fácil. E isso aqui ia jogar para um CRM, tipo o Blue CRM. Ok. A minha ideia era jogar isso aqui para dentro do Blue CRM. O cara ia estar falando comigo pelo WhatsApp, que é fácil para ele, porque às vezes ele está conversando ali pelo computador, que ele jogaria no Blue CRM. E ele teria acesso a esses produtos. A consultoria tradicional, eu já colocaria. Não é que simplesmente quero falar com alguém, eu quero agendar como se fosse um diagnóstico. Diagnóstico, ok. Ele poderia ir para o Blue CRM? Poderia. Mas ele teria que estar aqui. Todos do Carlos Pires, a mesma coisa, exceto os cursos. O curso, eu quero mandar o cara para o checkout. Você vai vender conteúdo também ou só curso? Só curso. Tipo, sei lá, planilha. Não, só curso por enquanto. Template de 365. Com o tempo eu posso até pensar, mas agora seria só curso. Tá. Aí os cursos aqui, por exemplo, seria um curso de Office 365. Poderia ter um curso de como ser consultor. Um curso de valuation. Inclusive aqui eu poderia fazer o quê? Esses cursos aqui de ticket baixo. Vamos colocar aqui então, eu coloco assim, curso baixo. Isso. Pode ter o do Office 365, pode ter o de dashboard do Excel. Eu posso ter se bem que o dashboard estaria quase aqui, junto com esse. Aí eu posso pensar em cursos de baixos. E aí pensando, baixo é até R$500, médio é até 1.000, alto é até 5.000. Exato. Entendeu? Curso acima de 5.000, cara, esquece. Vai ser muito difícil você conseguir vender. Entendeu? Então, o ticket para curso... E, na verdade, assim, curso acima de 1.000 ticket alto, você já tem que gerar muito valor. E aí existe a esteira de valor, né, de produtos, onde... Por exemplo, ali, ó, se você está trabalhando o curso médio ali, ele já consegue se pagar, né? Então ele já consegue gerar uma margem legal para você trabalhar. Um curso de até 297, 497 e tal. Beleza. A partir dali, as pessoas que compraram esses cursos de baixo, por exemplo, do 365 ali, a pessoa pode interessar também no dashboard. Sim. E aí você começa a fazer uma escada de valor. Que é aí que eu vou te mostrar depois. Porque o que eu quero deixar pronto, o que eu preciso deixar pronto no site? Por exemplo, o cara que vem... Vamos colocar o site da ProRestado. Eu preciso ter uma possibilidade do cara ir lá e falar, quero falar com alguém, vou jogar ele para o Blue CRM, e ele vai ter vários subprodutos lá dentro. Mas não preciso me preocupar com isso, porque ele vai sempre achar alguém no Blue CRM. Esse seria meu marketing. E eu vou rodar ads para jogar o cara para essa página. Ou para uma página antes, onde eu explico todos os subprodutos. Sim. Então eu vou ter um ads para cá. Eu tenho um ads para esse cara aqui, que vai agendar ele para um diagnóstico. Que aí é a consultoria em planejamento estratégico operacional, por exemplo. Eu vou jogar ele para o planejamento estratégico operacional. Esse cara, ele quer que alguém vá na empresa dele,
Ajude ele a organizar a empresa, mas coloque a mão na massa mesmo. Sim. Esse é um tipo. Aqui é similar, só que muito online. Uhum. Que poderia ter, por exemplo, aqui em consultoria financeira, uma coisa para chamar a atenção, a gente transformar os números dos caras em dados, em dashboards. Eu não vou te fazer a consultoria, eu não vou pegar na mão da Ângela e fazer as coisas Você acontecerem. vai ter uma entrega final que é um produto. Quase. Exato. Quase um produto que eu vou empacotar, mas ele pode ser feito aqui dentro, eu pego seus dados, jogo para dentro da minha casa, eu contratei um programador, não sei se eu te falei agora. Eu vou trazer, eu vou montar um produto agora mesmo, eu vou jogar os dados para dentro de casa, ele vai estruturar uma forma que isso saia com uma tela de dashboard, um login, um local que o cliente consegue acessar os dados dele. Então, eu tenho esses subprodutos. Aqui eu vou jogar o cara para esse daqui. Ele quer conversar com alguém. E aqui talvez a gente pode até fazer uma propaganda que ele vai conversar. O diagnóstico é feito pelo Carlos Pires. Só que tem que agendar. Uhum. Quando eu jogo o cara no Carlos Pires, ele pode ir falar com a mentoria, mas aqui eu vou fazer um monte de pergunta para tirar curioso. Se o cara quiser minha mentoria, ele vai ter que querer mesmo, que eu vou fazer uma... Aí o que eu queria colocar aqui no diagnóstico prévio? Conformes. Ele vai ter que responder um monte de pergunta. Aqui. Aqui não. Quando ele falar que ele quer qualquer um desses serviços, eu jogo ele para o site. Mas calma lá, vamos lá. Se a mentoria ela é premium, ela é o seu produto, sei lá, 50k, vamos dizer, ele é o produto mais premium que você vai ter, você tem que ter uma proximidade muito maior com esse cara, inclusive no diagnóstico, você não acha, não? Não, mas eu quero fazer perguntas para ele antes dele ir para o diagnóstico. Aqui é um questionário só. O Forms é só um questionário. Você fala que o entrar em contato, você vai fazer uma pré-qualificação ali. Eu vou fazer uma pré-qualificação. Mas você não acha que só você falar o valor já é uma puta pré-qualificação? Não sei, porque acho que vai vir muito curioso para querer conversar comigo. Entendeu? Entendi. O cara vai olhar e falar, não, beleza. Eu deixaria isso aberto primeiro para você filtrar depois. Eu já pensei... Porque se você joga, por exemplo, um cara... Vamos dizer, pega aí um CEO de uma empresa que fatura 100 milhões de reais ano. 200 milhões de reais ano. Aí esse cara vai entrar e vai bater no Forms ali. Sim. Tá, tudo bem, até que esse tipo assim, o Forms é rápido, não é um Forms longo, assim, Entendi. que o cara vai gastar 2 horas. Entendi. É um Forms que ele vai gastar tipo 10 minutos para responder. Mas às vezes o cara quer conversar direto com alguém, você não acha, não? Aí ele vai ter que achar outro caminho. Porque aí ele vai ter que achar um caminho, por exemplo, dos serviços, que aí fale com alguém. Não, eu digo assim, você não acha que faz sentido ligar essa mentoria com o Carlos lá no Blue também, caindo num quadro diferente, que é um de mentoria. Entendeu? Pode ser, ou ter um WhatsApp que essa pessoa, ela pelo menos direciona ele e fala, olha, preencha esse formulário, que assim que você preencher o formulário, me avisa que aí eu já vou fazer um agendamento com o Carlos para poder fazer o, sei lá, entendeu? Pode ser. Eu acho que cria uma proximidade maior. O que acontece? Eu acho que isso aqui é um bom... Mesmo que a gente não feche todos os produtos, a gente já conseguiu pelo menos ter uma ideia. O que a gente está fazendo? O cara vai chegar no site ou na rede social. Ok. Dali, ele vai ser jogado para uma página do Lead Lovers. Na verdade, não vai ser uma página. Vai ser de acordo com o assunto, vão ser páginas diferentes. Exato. São várias páginas. Que aí eu vou desenhar. LPs, coloca aí. LPs. Aí aqui ele vai para o LP. Da LP, então, por exemplo, depois eu posso desenhar aqui um fluxo para cada coisa. Mas da LP ele pode vir para uma LP. Ele pode vir para uma landing page aqui ou ele pode ir para outra. Ali já é uma LP. Não, é porque ali eu coloquei como se fosse um divisor. Entendi, rota, né? É uma rota. Tem vários LPs. Aqui na landing page, ele tem algumas opções que eu posso mandar ele. Eu posso mandar ele, por exemplo, baixar um conteúdo. E aqui eu posso mandar ele para 2 lugares. Lembrando que cada LP só tem uma conversão. Uma meta. Uma meta só? Só. Landing page de alta conversão, ela tem que ter um único objetivo. Entendeu? Você tem que escolher um único assunto, um único objetivo para que aquela pessoa tenha uma assertividade de conversão maior, senão você confunde a pessoa. Então o ideal é um objetivo. Então, é baixar conteúdo? Não tem problema. Na esteira você apresenta outras coisas. Sim. Mas o objetivo inicial é conteúdo. Se é falar com o consultor, depois você pode criar automações para poder distribuir. Aí, por exemplo, porque aqui no site... No site, então, eu vou ter que mandar ele... Como que ele vai cair no site? Anúncio? Pode ser anúncio, blog? ou ele pode vir dessas 2 opções aqui também. Ele pode vir das redes sociais. Porque um caminho natural também é o cara entrar nas minhas redes sociais e encontrar um conteúdo lá dentro.
Tá, mas... Entendi, tá. Mas aí o seguinte, o que eu sugiro? Você pode até ter no descritivo do YouTube o seu site. Sim. Mas no vídeo, se você for colocar seu site, é lá embaixo. Você tem a descrição do vídeo, Sim. não tem? Você vai criar uma copyzinha e tudo mais, as hashtags e tal. E você vai trazer suas redes sociais lá no final. Lá no final você coloca o site. Mas todo vídeo tem que ter um link principal que você está ligando ele a um objetivo de uma landing page. Não, pois é, Entendeu? é isso que eu tô pensando. Isso aqui eu até coloquei aqui assim, porque é um caminho paralelo. Ok. Ou seja, ele pode estar no meu YouTube e lá eu falo, segue o Carlos Pires Consultor, ele caiu nas redes sociais, da rede social ele pode ir pelo meu site, pelo Linktree. Ok. No site, e aí eu teria que colocar ele para alguns caminhos. Por exemplo, aquilo que a gente está falando. Eu tenho uma opção de colocar ele aqui no site para ele procurar os serviços da ProResultado. Por exemplo, tem uma página que chama Consultoria Online. Da consultoria online, isso aqui seria uma página... Mas essa consultoria online é aquele produto? É aquele produto. Ela não deveria ser uma landing page? Pois é, mas eu tô pensando assim, é porque o cara entrou no meu site. Talvez eu possa fazer marketing direto para essa landing page. Entendeu? Mas se o cara entrou no site, ele teria como chegar nessa landing page. É isso que eu tô imaginando. Beleza, mas a minha pergunta é, isso vai ser uma página dentro do site ou vai ser uma landing page? Aí você me fala o que você acha que é melhor. Fazer uma landing page pelo Lead Lovers e colocar o cara lá para dentro e usar ela em outras coisas ou colocar ela como uma página do site? Se você tiver uma única rota, talvez faça sentido você ter uma landing page, que você pode reaproveitar ela em todos os lugares. Tipo, sim, o site, a pessoa clicou em consultoria online, ela cai na LP. No YouTube, você falou sobre a consultoria digital, quando ela clicar, cai direto na LP. Quer fazer anúncio? Você faz direto para LP. Porque aí o cara não tem como voltar para o site da ProResultado, né? Ele até tem, se ele clicar lá e voltar, beleza, mas... Não, o que eu falo é o seguinte, quando ele vem um do funil, YouTube, né? Quando ele vem do YouTube, ele não consegue clicar em voltar. Aí você poderia ter ali, por exemplo, no rodapé ou em algum lugar, site. o acesso, né, ou alguma coisa do site. Mas a LP, ela é totalmente direcionada para a conversão da consultoria online. Pois é, mas ela não aí... é tipo, veja outros serviços, não vai ter isso, entendeu? Aí a conversão dela aqui poderia ser o quê? Um WhatsApp? Aí depende de como que você quer direcionar. Por exemplo, ali você estava falando que você queria ter um WhatsApp para falar com o consultor, né? O cara sempre... Eu acho que a venda disso sempre vai cair no WhatsApp. O cara vai querer consultoria online, ele vai querer conversar com alguém. Ele não vai comprar isso clicando no... Até porque não dá para eu precificar pro cara também, né? Beleza. E qual que vai ser a chamada que você pretende fazer ali? Por exemplo, o diagnóstico, ele seria da consultoria online? Ou marque um diagnóstico, ou Pode alguma ser. coisa assim? Eu pensei... Da consultoria online poderia ser marque um diagnóstico. Entendi. Então aí nesse caso você tem... Marque o diagnóstico seria via WhatsApp ou via formulário? Porque o problema do WhatsApp é o seguinte, se você colocar só um botãozinho para falar com o WhatsApp, é muito dinâmico? É muito dinâmico. Dá para você depois automatizar isso? Dá. Mas dá para você automatizar só via WhatsApp. Você não tem o nome e o e-mail dessa pessoa. Entendeu? Não tem nada dela ainda, né? Você não tem. E o WhatsApp não tem mais aquela função que ele já mandava uma mensagem assim que o cara clicava. Antigamente, quando você coloca uma mensagem, dependendo do texto, ele já entrava no WhatsApp meio que mandando a mensagem. Não, dá para fazer isso. Não, mas ele te dá ela escrita, você tem que clicar em enviar agora. Ele te dá ela pré-preenchida, você envia de novo. Mas o pessoal, quando usa aquilo ali, o pessoal só clica e envia daquele jeito. Dificilmente a pessoa vai lá e muda. Não, mas tem cara que me manda, né? Entendeu? Porque quando ele mandou, só que ele mandar uma mensagem, eu já tenho o WhatsApp dele. Só o WhatsApp, mas você não tem o nome e o e-mail. Então, beleza. Beleza. Você consegue comunicar com ele via WhatsApp? Consegue. Mas nem vai ser pessoal, porque você não vai falar, oi José, oi Maria. Porque no meu caso eu pensei até em ligar pro cara. Entendeu? E aí, qual é o seu comercial. nome? Aí você tem que. Aí o que o operador tem que fazer? Ele vai ter que ir lá, clicar no cara, ou então pelo ferramenta que você for usar, ver qual é o nome que a pessoa colocou no WhatsApp dela, Sim. e às vezes ela não colocou, entendeu? Para tentar usar. É uma ligação muito. É uma coisa. É um pouco mais frio, Não é que tão frio, mas não é o ideal. Tipo, por exemplo, o que você pode tentar fazer é o seguinte: qual é o objetivo primário da landing page de consultoria online? Preencher um formulário de fale com o consultor, ou preencher um formulário de agende um diagnóstico. Sim. Beleza. Esse é o objetivo principal. E esse formulário, ele pode entrar numa automação de WhatsApp. Quando a pessoa preencher, ele pode cair numa automação de WhatsApp em que o seu operador já está chamando ele, oi fulano, tudo bem? Eu vi aqui que você preencheu o formulário para marcar e tudo mais. Como é que funciona para você melhor? Tal dia, a gente tem disponibilidade tais dias, tais horários.
Alguma coisa assim. Você consegue trazer e aí o cara finaliza essa marcação pelo WhatsApp. Entendeu? Mas você já pegou o nome, e-mail e telefone desse cara. Então você já tem ele numa esteira que você pode trabalhar N automações em cima desse cara. Entendeu? Inclusive, como o formulário ali está numa página com assunto específico, você já pode até taguear esse lead com interesse em consultoria online. Entendeu? Então amanhã você quer fazer... você vai gerar, por exemplo, um novo vídeo, um novo post de vídeo no YouTube que vai falar sobre consultoria online. Você pode, talvez, mandar um broadcast de e-mail para toda a base de pessoas que preencheram já esse formulário. E você vai nutrindo ele, entendeu? Então, uma coisa que eu tô pensando é talvez fazer um cenário igual a esse daqui. Pelo menos para ser um básico, né? Para ter alguma coisa. Por exemplo, o lead vai entrar muito pelas redes sociais. É o que a gente vê hoje. Depois eu posso fazer um outro caminho para mandar marketing direto para cá. Ok. Mas o cara que veio pelo WhatsApp, eu jogo ele aqui. Então, por exemplo, esse WhatsApp cara... não, rede social. Redes sociais. Aí aqui vai para que site que eu vou mandar ele. Aí depende, porque eu vou ter que fazer isso sempre preocupando. Fiz um conteúdo de contabilidade, Você vai direcionar. eu vou direcionar ele e vou colocar o site da contabilidade. Isso. Fiz um conteúdo de consultoria, eu coloco de consultoria. Correto. Aí eu tenho manual mesmo, tenho que me preocupar com isso. Na descrição do vídeo, na própria copy do vídeo e no primeiro comentário fixado. Exato. Eu já coloco diretamente os dados aqui, por exemplo, que eu estou fazendo da prova resultado. Se eu pegar esse cara e for um conteúdo mais ligado à contabilidade, se for mais contabilidade, eu não sei se isso é bom. Eu fico na dúvida se não seria melhor eu trabalhar uma linha só de um site único. É importante você desenhar tudo para depois pensar na estratégia, porque você não vai conseguir rodar tudo isso muito bem de uma vez. Você vai focar numa linha e aí você vai produzir mais conteúdo daquela linha. E a outra estratégia vai ficar secundária. Até a primeira estratégia começar... Por exemplo, primeira estratégia, conteúdo online. Sim. Beleza. O resto vai ser secundário. Você vai criar a estrutura básica, bem básica, direcionando para ele, se a pessoa quiser. Sim. Mas você vai focar no consultoria online. Quando a consultoria online estiver otimizada, já tiver bastante conteúdo, tiver vídeo, tiver funcionando legal, você talvez fizer tráfego pago direto também para a consultoria online e ela estiver rodando bem, escalando legal, aí você fala, beleza, agora eu vou abrir o escopo de consultoria tradicional. E assim vai, sucessivamente, entendeu? A minha ideia acho que é mais ou menos essa daqui mesmo. Aqui, ó. A gente tentar fazer... Tá aqui. Qual que seria o caminho? O cara entrou no site, redes sociais, ou YouTube. Aqui essas landing pages aqui, eu vou até cortar esse caminho aqui. Para Carlos Pires. Aqui é Carlos Pires. No Carlos Pires, o que ele pode contratar? Mentoria. Essa auditoria é do Carlos? Não, a auditoria digital aqui é da Resultado em Foco. É da contabilidade. Ele pode contratar mentoria ou pode contratar curso. Comprar cursos. Cursos, aí sim. Aí aqui são várias páginas. Mas eu já mandaria pro checkout. Não. A saída daqui é checkout. Não, mas aqui é a LP do curso, você fala, né? Tem a LP do curso. Aqui são tudo LPs. Ok. Todos aqui são LPs. Correto. Tendo LP, ele vai jogando para LP. Aqui ele vai pro checkout. A auditoria digital pode ser checkout também, não? Não, porque eu não consigo saber o tamanho do produto, né? Da operação que ele tem. Entendi. Então, esses caras aqui, por exemplo, mentoria, eu acho que não seria checkout. Acho que ele teria que conversar com alguém. Mentoria não. É ticket alto. Mentoria é ticket alto. Aí ele mandaria aqui pro WhatsApp. Eu acho que a mentoria pode ser o WhatsApp, pode ser um formulário, entendeu? Talvez aqui mandar pro formulário e depois o WhatsApp. Depois o WhatsApp, Você manda o formulário, captura o cara e depois o WhatsApp. Aqui o WhatsApp. Na verdade, essa lógica de form e WhatsApp, ela a maioria desses casos vai ser isso aí. Mas a auditoria digital, eu poderia mandar o cara direto aqui para vendas. Aqui eu poderia mandar ele para um WhatsApp do time comercial. Mas você mandou direto para vendas, e aí? O cara não rendeu. Como é que você tem o contato desse cara? Você não tem. Você tem que construir uma base de leads de todo mundo que quiser falar com você. Se você mandar ele direto para falar... Tudo bem, você tem que ter o chatzinho ali, o WhatsApp, beleza. Mas é legal você arrumar formas de você ter o contato dessa pessoa. Porque essa pessoa pode entrar agora, curioso, mas ele contratar a auditoria daqui a um ano. Sim, com certeza. Dependendo, eu teria que fazer, então, praticamente todos os casos. Todos os casos seria uma lógica parecida com essa. E aí sim, você pode ter o formulário, o WhatsApp, ou o próprio chat, se quiser, em todas as páginas. Mas o ideal é você direcionar para qual é a conversão. É o lead. Entendeu?
O lead é a sua conversão nesse caso aí. E como que você garante o lead? A única forma de garantir o lead é você ter o contato dele. Um bate-papo ali não é, você não vai, não é uma coisa palpável, entendeu? Você acha que o lead não vai ficar tão palpável se eu fizer só pelo WhatsApp? Não é, porque como é que você vai controlar isso? Tá. Entendeu? Você não vai, você quer fazer, por exemplo, você vai fazer sei lá, você vai fazer um webinário, por exemplo, de auditoria digital. Um webinário que vai explicar os passos para contratar uma auditoria digital para a sua empresa. Um webinário que vai falar sobre contabilidade estratégica. E aí você tem uma base de leads enorme de pessoas que baixaram conteúdos e que já demonstraram interesse nesse serviço, entendeu? Se você só trouxer o cara para ele preencher lá, conversar no WhatsApp, você não tem um contato do cara e aí, consequentemente, você não vai ter como fazer esse tipo de comunicação, entendeu? Seria um caminho. Aqui a gente conseguiria pelo menos ter uma ideia. O que eu vou ter que começar depois a pensar? E aqui, realmente, aí vai ficar mais difícil. É que talvez, tá vendo aqui, consultoria online, essas coisas, eu faria por pouco pelo Facebook aqui. Eu começaria a fazer ads só no Facebook. Para todos esses casos. Faria um ads para jogar. Você fala Facebook, você está falando Facebook e Instagram ou só Facebook e Instagram. É porque eu estou considerando as duas plataformas. O Facebook é para esse tipo de produto. Você poderia fazer LinkedIn Ads também, né? LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, meu medo é só que ele é muito caro. Muito caro. Já testei fazer. Puta que pariu. Você joga dinheiro fora assim. Eles deram uma remapeada em como ele funciona recentemente. E aí você pega uma promoção daquela lá que você coloca R$300 e ganha mais 300. Mas depois que validar no Facebook, de fato. Porque eu já joguei assim alguns R$1.000 fora no LinkedIn. No LinkedIn, né? Na época daquele meu lançamento. Tipo assim, o LinkedIn ele consome R$300. É muito rápido. Muito rápido, muito rápido. O CPM dele é muito alto. Mas o seguinte... Mas é um cara muito qualificado. O LinkedIn ele é interessante depois que você validar a oferta, validar a conversão da página. Você colocou o negócio retangular, agora ficou tudo retangular. Não, ele tá... Eu não tô entendendo qual que é o formato dele, se é quadrado ou se é retangular. Não, ou ele é assim. Então aqui o que eu faria? Eu faria ads para todos esses casos aqui. Isso aqui aí eu posso... Para onde eu jogaria o cara no ads? Todos não, tá? Você começaria... futuramente. Futuramente. Mas, por exemplo, eu faria um primeiro teste. Talvez eu faria um primeiro teste com uma campanha para a mentoria. Não acho que é uma boa. Não acho? Não, por quê? Porque eu já tenho busca para isso. Ticket da mentoria, tudo bem, mas o ticket da mentoria é muito alto. Significa o seguinte, pensa que o seguinte... eu tenho que fazer a mentoria mais cara, né? Eu não posso fazer a mentoria do jeito que eu faço hoje. Não, a mentoria ela já é mais cara. O que eu tô falando é o seguinte, se você for colocar anúncio para um produto de R$197, você pode considerar aí uma campanha de R$100 por dia. Sim. Para você poder, em 7 dias ali, conseguir validar e tal, e ter conversão e começar a otimizar. Se você vai colocar, por exemplo, para um produto de R$1.997, R$2.000, você tem que pensar em colocar um orçamento de R$500 a R$1.000 por dia. Entendeu? Tá. Para você poder gerar conversões suficientes ali também. Então, o sweet spot ali para você poder começar um modelo novo de tráfego, eu sugeriria o quê? Produtos de até R$497. São os produtos de ticket, no seu caso, de ticket baixo. Consultoria, corto consultoria tradicional, corto contabilidade estratégica. Corta tudo. Você coloca o cara no curso. Isso. Você coloca no curso. Por quê? Mas eu sinto muito que meu público, porque tem 2 anos que eu faço conteúdo pra internet. Uhum. Eu sinto hoje que eu tenho uma... Mas o Ads não é o seu público. São pessoas que não te conhecem. Mas eu tô pensando nesse pessoal aqui, ó. Não, remarketing você pode fazer. Não, mas eu tô pensando nesse daqui, ó. Fazer conteúdos como desse cara aqui. É isso aqui, ó. Ok. Descubra o local da sua empresa, preenche formulário. Formulário. Beleza, o que eu quero mandar o cara? Eu quero ver se... Eu tenho 2 caminhos. Eu posso mandar o cara direto para essa página, para ele marcar e a partir dali ele tentar fazer um contato e conversar com uma consultoria. Ou então eu posso tentar colocar ele ali para ele poder vir com um produto que eu estou pensando em vender, que é tipo assim, um final de semana. Que seria quase uma mentoria. Uma mentoria... Não, presencial, pensei que era online. Não, um final de semana presencial aqui em Belo Horizonte. Entendi. Um evento. Um evento mesmo, só que para poucas pessoas. Workshop. Para no máximo 12 pessoas, que eu pensei. Entendi. Então seria um
Como se fosse É uma mentoria mesmo. Como é que o povo chama isso hoje em dia? Mastermind, Mastermind. Como se fosse um mastermind. Trazer os caras pra cá no mastermind, pra eles ficarem aqui 5 dias e fazer entrega absurda. Mas deixa eu te falar, você tá pensando em muitas etapas pra frente, você tem que começar no início, cara. Mas você acha que o início é o curso? O início é o curso, porque você tá disposto a gastar 20 mil reais de tráfego pago agora pra isso? A fundo perdido? Sem você nem ter certeza de validação do produto? Não tá, entendeu? Então assim... E você acha que menos do que 5, 10 mil? A questão é que é um tiro no escuro. Você não validou a oferta, você não validou o público, você não validou o produto, você não validou o domínio, eu acho nada. que os públicos são completamente diferentes. Eu entendo, mas o que eu tô falando é o seguinte. O público pode ser diferente, mas para você poder começar a fazer um investimento em ads, ou você tem que ter caixa para falar assim, beleza, eu consigo sustentar isso daqui durante 15 dias, 50% do meu ticket. Se o seu ticket, por exemplo, num workshop desse, quanto que vai ser um ticket desse? 5 mil reais? Uns 5 a 10 mil. 5 mil reais. 5 mil reais significa que para você poder ter uma conversão, você pode colocar um custo médio de anúncio, se é completamente frio público, com um ROAS muito legal, ROAS 2, entendeu? ROAS 2 significa que você tem que investir R$ 2.500 de custo de aquisição, se tudo der certo. Só que e se não tiver tudo certo? Você pode bater um ROAS de 1, 2 e alguma coisa, entendeu? Ou 1 e alguma coisa, entendeu? Aí o que acontece? De qualquer forma, você quer colocar 12 pessoas, você vai ter que investir em tráfego ali, coisa de 30 mil reais. Pelo que eu acredito que eu tenho de demanda reprimida. O problema é que você não tem acesso. Eu não tenho certeza dessa demanda. Você não tem essa pessoa. Você não tem a base de leads. Se você tivesse falado, Paulo, eu tenho uma base de leads com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas de demanda reprimida. Só que você não capturou esses leads ainda. Sim. Você vai começar a capturar esses leads. Qual é a melhor forma de você começar a capturar os leads? Produtos de ticket mais baixo. Por exemplo, você poderia vender e-book de R$10. Essa é uma forma excelente de você capturar lead. Você coloca o e-book a R$9, por exemplo, R$7, R$10, não sei. E aí você bota todos esses materiais vendendo muito barato. Por que vendendo muito barato? Primeiro, a pessoa que ela baixa um e-book gratuito, ela não lê. A real é essa. A grande maioria das pessoas baixa e não lê. Quando a pessoa paga R$10, ela lê. A chance dela ler é muito maior, entendeu? Mas no mínimo, se a pessoa estava disposta a colocar R$1 para baixar aquele conteúdo, é porque ela realmente interessa por aquilo. Sim. Entendeu? Ela chegou a colocar o cartão de crédito dela, chegou a gerar um boleto, chegou a pagar, chegou a fazer um Pix. É uma pessoa muito mais qualificada do que só um download de e-book. Entendeu? Então, o que é uma esteira de venda, né? Um funil de venda de produto que pode funcionar muito bem, vamos dizer, no momento ideal ali para você? Você ter vários produtos muito baratinhos sendo vendidos ali para um público em que você vai colocar R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 por dia de anúncio, capturando uma quantidade absurda de leads, mas ele vai estar se pagando, entendeu? Você vai estar gerando de retorno, você está comprando lead na prática, empatando, entendeu? Então o seu custo de aquisição, vamos dizer que seja R$10, você está vendendo um e-book por R$10, você só vai pagar o imposto disso. Mas na prática, você está zerando ali o seu custo de aquisição e está criando uma base muito grande com entrada de vários assuntos diferentes. E aí, qual é a sacada? Você categorizar esses leads, aí nem seria curso, eu estou falando de material ainda. Antes do curso. Não, perfeito. O curso já é um segundo nível, entendeu? E a mentoria é um terceiro nível. Porque aí o que acontece? Imagina um funil, tá? Imagina que no funil você tem 30 conteúdos que em vez de ser de graça, são baratos, mas barato o suficiente para valer a pena para ele se pagar o próprio tráfego. Porque se você coloca grátis, você está tirando dinheiro do bolso para gerar tráfego. Se você vende muito barato, você está pagando o próprio tráfego para poder baixar aquele conteúdo. Então você bota lá e-book a R$7, planilha, sei lá, modelos prontos de alguma coisa, entendeu? Sim. Aí eu sempre jogar o cara para uma página de conteúdo e da página de conteúdo eu decido para onde ele vai. Tipo assim, você baixou o conteúdo. Dependendo do que você clicou, eu te mando para uma página do curso online, te mando para outra página. Então, mas olha só, se você gerar uma página zona de conteúdo e um monte de conteúdo e fizer um tráfego genérico para lá... Não. Para cada página um conteúdo. Um conteúdo diferente. Exato. Você tem, por exemplo, você tem 10 materiais. Cada material é a própria landing page, com formulário de download. Quando a pessoa baixar, ela vai receber o material. Beleza.
E para ela baixar, ela vai comprar, na verdade, esse material. Então vamos dizer que ela vai comprar de fato esse material. Tá? Aí faz sentido você levar tráfego direto para esse conteúdo. Quando que faz sentido você dar conteúdo de graça? Quando, por exemplo, você vai linkar ele no YouTube ou no Reels. Entendeu? Porque aí você está gerando valor pro YouTube e pro Reels. Aí você pode até gerar tráfego pago pro YouTube, onde você vai entregar aquele conteúdo grátis, entendeu? Por quê? Ah, eu estou gastando dinheiro? Tá, mas aí você está crescendo no YouTube, entendeu? Aí tem um motivo, você está comprando lead no YouTube. E o lead que baixou o conteúdo que veio do seu YouTube, entendeu? Então tem uma correlação ali. Nisso você criou o quê? Um monte de árvores para você colher os frutos. Depois, como que você vai colher os frutos depois? Segunda camada, o produto ticket baixo ali, um pouco mais alto, que são os cursos. Aí, você vai ter desses, sei lá, 10 conteúdos, talvez você vai começar a desmembrar entre 3 cursos diferentes. E aí, você vai ter toda essa galera que comprou o conteúdo como público quente para você vender o curso, além de comprar tráfego direto para o curso também. Aí você aumenta a sua rentabilidade no curso, o curso já passa não só a ser mais porta de entrada, mas passa também a ser um produto lucrativo. Entendeu? Beleza. E aí qual é a terceira camada? Os produtos de ticket médio e alto. Né? Na verdade, terceira e quarta camadas. Né? Terceira camada do ticket médio é o quê? Todo mundo que baixou e-book, todo mundo que comprou curso relacionado àquele assunto, você vai direcionar para aquele produto de ticket médio. E aí você faz tráfego pago também para o ticket médio, para potencializar. Mas pensa que, tipo assim, talvez 1/3 da sua audiência você já tem. Você só tem que comprar mais 1/3. Então seu CPA cai. Entendeu? Eu colocaria aqui, mais ou menos nesse sentido, então. Coisa simples, só para ter uma ideia. Eu jogaria esses caras para dentro de um formulário. Ok. Aqui eu preciso saber nome, e-mail e telefone. E talvez... Aí eu precisava categorizar. Você pode especializar. Quando ele entrar lá no materiais, lá, ponto pro resultado e tal, baixar um conteúdo, aquele formulário já vai adicionar o lead lá no Lead Lovers com uma tag. Então você vai ter a tag do cara, você vai saber qual é o perfil do cara. Eu sei, eu estou tentando pensar no caminho contrário. Por exemplo, o que acontece? O cara veio do vídeo, do valuation, ele já tem uma tag específica. Porque ele vai cair no formulário... Pelo vídeo que ele vem, eu jogo ele para um formulário específico. Tudo bem, mas quem aplica a tag no lead, quem captura o lead é o formulário. Então, ele não veio com tag. Ah, não, tá, beleza. É porque assim, então vamos fazer ele o seguinte. vai receber uma tag pelo formulário. Não então a gente apaga aqui, ó. Ele veio do valuation? Entendi. Ele veio do conteúdo, vídeo valuation? Ele tem um caminho. Se ele veio do mas conteúdo... na verdade, isso não importa a origem dele. Você pode gerar tráfego pago direto para ele. Posso, mas é que eu tô vendo... Posso também. Não importa a entrada, o que importa é a saída. É só isso que você tem que pensar. Ele pode vir pelo orgânico. Ele pode vir direto pela SEO. Mas cada formulário vai dar uma tag diferente. Vai dar uma tag diferente. Não, pode ser até igual, porque vai categorizar. Você pode ter 3 materiais de valuation. As 3 vão dar a tag valuation. Você vai categorizar de acordo com aquilo que for necessário para você depois fazer essa ramificação. Entendeu? Então eu vou jogar ele para... Vamos pensar aqui. Eu jogaria o cara para um formulário. Do formulário, aí sim... Mas assim, aí eu tenho que só pensar o seguinte, eu não tenho um formulário, eu vou ter vários formulários. Vai, um para cada produto. Exatamente. Você já tem. Já tenho, eu só vou categorizar esses formulários. Eu pego o cara aqui, vários formulários, ele cai no formulário. A saída dele também... Não. Você tem várias páginas com um formulário em cada página. Exato, são formulários diferentes. Isso aqui, ó, é depois do formulário. O formulário sempre é a entrada. Eu sei, mas o formulário é porque você está considerando o formulário como entrada... Mas aqui eu estou vindo das redes sociais, então eu tenho vários formulários, entendeu? Não, mas eu entendi o que você quer dizer. Aquilo ali é como se fosse para não ter que ter... É um processo decisório, não é? Não é o split. Na realidade, é porque eu teria isso aqui, ó. O que eu teria que fazer aqui é porque não vai caber. Porque eu não estou no miro. Ultimamente eu tenho sentido falta de... Faz só o seguinte, coloca uma setinha depois do formulário. De acordo com de onde o material vem, eu posso ter mais de um formulário. E cada formulário desse... aplica no cliente uma tag diferente. Uma ou mais tags. Ele pode aplicar uma ou mais tags. Mas é o formulário que vai aplicar as tags para mim. Correto. Essa é a minha ideia. Então por isso que eu tinha colocado, não era bem um processo decisório ali. A ideia aqui era só, pode vir para vários formulários, e do formulário ele recebe uma tag. Então, por exemplo, se esse caminho aqui ele veio do vídeo valuation, ele pode ter vindo. Não, ele não importa que ele veio do vídeo. Exato. Importa que ele veio do formulário. Exato. Aí que o que eu vou te mostrar é o seguinte, por exemplo.
Eu posso ter feito com ele aqui um ads que joga para cá o quê? Pessoas que têm interesse em valuation. Ou ele pode ter vindo aqui do YouTube. Que aí o que eu tenho que fazer? Ou do próprio Instagram, né? Algum post que você fez. Exato. Ou do Instagram, coisa do tipo. Ou o próprio SEO, algum artigo de blog, algum guest post que você fez com alguém. Ele pode ter vindo de milhares de lugares. Mas o importante para mim é eu ter essa ciência. Olha, esse cara vem para esse formulário e com esse formulário ele ganha a tag de curso. Não, curso não. É o assunto mesmo. Ele ganha a tag, eu posso chamar de tag consultor. Por quê? Porque é um cara que tem perfil de conhecimento, que ele pode comprar curso, ele pode comprar várias coisas. Eu acho que esse cara tem uma tag disso. Você pode taguear ele, eu taguearia ele com duas lógicas diferentes. Eu taguearia ele com uma tag que representa a persona dele, que, por exemplo, consultor, mas eu taguearia ele também com uma tag do produto que eu vou oferecer para ele já de uma vez. A tag da persona vai servir para eu poder indicar que material para ele, vai servir para eu poder talvez fazer uma notificação quando eu criar algum novo conteúdo ou até quando eu criar novos produtos. Sim. Mas a tag do produto, eu já tenho um mapeamento do produto né, da minha esteira de vendas. Então eu já boto uma tag de quais produtos eu pretendo oferecer para esse cara em algum momento. Ele tem a tag do valuation que é imediata. Vamos colocar que essa é uma tag imediata. Porque ele pode comprar isso agora. Já que ele baixou o conteúdo agora, ele pode comprar agora. Isso. E ele ganha a tag do consultor. Por quê? No futuro, essa tag do consultor, para mim, vai mandar esse cara para os cursos, na página de checkout do curso consultor. Sim. Que é um curso pesado. Eu posso fazer ads puxando esse cara aqui, ó. Você pode fazer, por exemplo... Entendeu? Eu posso fazer um ads aqui que pode joga ele no como curso. Um público personalizado e fazer ads direto para ele, ou você pode fazer look-alike com pessoas semelhantes a ele, ou você pode já de cara mandar um e-mail para ele falando, fulano, como você já é meu cliente, toma aqui um cupom com 25% de desconto no meu curso. Exato. Você é especial para mim. Entendeu? Porque, por exemplo, isso aqui cairia nesse cenário aqui, de alguma forma, quer ver? Eu preciso de alguma forma chegar nessa galera aqui, ó. Vai fazer curso ou é só interno? Quando eu comecei a postar conteúdo. Aí várias vezes me perguntaram, pediram o mesmo curso. Aí agora pediu de novo o curso. Seu curso ainda está disponível? Então o que acontece? É aquela ideia que eu falo do Érico Rocha. Eu achava que eu via o Érico fazendo lançamento atrás de lançamento, pensava, porra, velho, por que ele faz tanto lançamento? E eu entendi com o tempo e eu até vim por mim. É o momento da pessoa, né? Eu não queria comprar o curso dele em um momento. Sim. Em outro eu fui lá assistir, no outro assisti. Mas já teve muitos momentos que eu falei, eu vou comprar esse negócio. Então, essa pessoa, ela tá várias vezes... A escassez do curso de ser um lançamento, ele faz com que a pessoa... O fato do curso não estar disponível o tempo todo, faz com que a pessoa entenda que se ela não se comprometer naquela janela, ela vai ser obrigada a esperar a próxima janela. Sim. Mesmo que ela saiba que haverão outras janelas. Sim. Então ela acaba gerando um certo comprometimento. E tem gente que nem sabe que haverão outras janelas. Ela pode achar que aquele curso é só aqui, só depois só no que vem. Não, e esse é o cara que compra na primeira janela que ele vê, por exemplo, talvez. Sim. Mas tem um cara igual eu, que eu tô há vários anos vendo o curso do Érico, e para eu comprar demora muito tempo. Sim. Foram anos e anos até eu decidir, não vou comprar. Então, é momento da pessoa. Com isso, eu imaginei esse cenário aqui. Pode ser que esse cara depois vire um ads para cá. Mas aí já entra na segunda etapa, porque eu acho que por aqui hoje eu já consigo começar a pensar bem. Entendi. Eu tenho uma outra dor aqui agora, que eu preciso também de uma certa ajuda. Eu até coloquei esse cara aqui, que é o business do Facebook. Só para você me orientar, o que eu devo fazer com o business? Tá, então ótimo. Bom que eu já peço mais, eu vou pegar mais de um business. Seguinte, eu tenho várias contas do business, várias. O que acontece? Eu tenho essa conta. Aí eu comecei a criar umas coisas que eu acho que eu me perdi. Dentro da Resultado em Foco, eu tenho a conta do Carlos Pires Consultor, que é de contabilidade estratégica, e tem a conta da Resultado em Foco. São 2 páginas. Todo anúncio que você vai fazer, você precisa de ter pelo menos uma página. E você tem que escolher qual é a página que vai ser a cara daquele anúncio. Exatamente. O que acontece? Está tudo pausado. Acho que aqui até voltou ao normal, porque eu estava bloqueado de fazer anúncio aqui. O que eu faço? Eu crio outra conta de anúncio aqui para Pro-Resultado, porque eu tenho essa daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem a da Resultado em Foco, agora eu vou dar Pro-Resultado. Também tá ok. Tá desativado, né? Então, olha só. Pensa que é o seguinte, você tem um BM, Business Manager. Nesse BM, nesse Business Manager, você consegue criar contas de anúncio. Sim.
E cada conta de anúncio pode ser completamente independente, entendeu? Então você pode criar várias contas de anúncio. Aí você está na conta de anúncio. Tá vendo lá na direita, lá, Pro Resultado? Sim. Clica nele. Coloca na teste. Essa é a outra conta de anúncio que está bloqueada. Essa que está bloqueada. Desativou a conta. Ó, detectou a atividade em comum, desativou a conta. Ou seja, você não fez nada errado, mas o seu cartão de crédito expirou, você não estava movimentando e o nome chama teste. Então, né, você pode até ver se você consegue ativá-la de novo. Ativá-la de novo ou remover ela. O que eu faço aqui? Você acha que eu mantenho uma conta da Pro Resultado, uma conta da Resultado em Foco e uma do Carlos Pires? Uma conta de anúncio? Não. Aqui não é conta de anúncio. Não, desculpa. Aqui são empresas, são negócios. Você tem CNPJs diferentes nela. Então você tem que ter contas diferentes. Beleza. Entendeu? Aqui porque é um CNPJ. Mais de uma página, né? Aí você pode ter mais de uma página. Mas o CNPJ é a da Pro Resultado. O CNPJ é da Resultado em Foco. São a Business Manager, o gestor de negócio. Eu vou pedir para o Rômulo organizar isso para mim. Eu vou pedir para ele criar a conta do Facebook, né? Do Facebook Business. Uhum. Ele mantém uma só, que é a minha. E ali dentro ele faz as contas de anúncio. Não. Então, são 3 contas, são 3 business que você vai ter. Exato. Carlos, Resultado em Foco e Pro Resultado. Que são isso aqui, ó. Conta de anúncio. Não é. Tá, porque a conta de anúncio é o que está antes. Não é. Conta de anúncio é aqui, ó. Olha só. Ela tem 2 contas de anúncio, tá vendo? Essa tem desculpa. 3, entendeu? Beleza, 3. Você entendeu? 3 então, business. 3 business, cada uma pode ter várias contas de anúncio. Ele não dá um nome pra essa porra aqui, não? Não, tudo bem, não dá nome. Entendeu? Porque na página anterior ele te perguntava qual que você quer entrar. Isso aí é uma empresa, entendeu? Essa é uma conta empresarial, entendeu? Ele vai abrir, eu vou pegar o meu conta de iniciador de negócio e vou criar 3 negócios. 3 negócios. Carlos Pires, Pro Resultado e Resultado em Foco. Perfeito, você já tem 2, você só vai criar um terceiro. Beleza. Você acha que faz sentido fazer o Google agora nesse formato separado também? Fazer o quê? Do Google Ads? Não, no Google tudo bem, você vai ter anúncio com CNPJ diferentes, né? Exato, mas para o cara que... o Google Ads para o meu negócio agora, eu estou pensando para o cara que vai procurar contabilidade estratégica. Contabilidade, o cara vai procurar consultoria. Porque eu acho que talvez o cara procure mais consultoria no Google. Porque qual é a grande questão? Por que você tem que ter contas separadas? Porque você tem empresas separadas. Sim. São CNPJs diferentes. Sim, eu quero colocar cartões de crédito diferentes, tudo, e entendeu? Tudo tem que ser diferente, entendeu? Inclusive o cartão de crédito no Facebook, você tem que usar um cartão de crédito daquele CNPJ. Sim. Entendeu? Se você, por exemplo, usar um CNPJ com cartão de outro, tem chance de você ter um bloqueio, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, no Facebook você tem que separar, no Google Ads o ideal é separar também. E aí como que você agrega isso? Porque vai separar a gestão? Não vai. A sua conta pessoal, Carlos Pires, no Facebook, vai ser administradora em todas essas contas, entendeu? De negócio. Sim. Então você vai gerenciar de um único lugar. E no Google Ads a mesma coisa. Pois é, aí no Google Ads tem uma questão aqui que são as... Você quer ver a configuração do negócio, vai lá à direita. Então essa parte aí é onde você tem a sua configuração de faturamento. Você tem o CID da sua empresa, tá vendo? Você tem o CNPJ da sua empresa. Então você não tem como ter uma conta de anúncio para 3 empresas diferentes. No caso do Google Ads, você vai ter que ter 3 contas de anúncio. E aí você vai alternando entre elas. Mas aqui eu consigo ter as 3 contas de anúncio vinculadas dentro do Carlos Pires. Dentro do Carlos Pires. Beleza, porque quando eu vou no Analytics... Aí no Analytics você vai criar os negócios lá no Analytics também. Aí tá vendo? Você tem a conta e você tem as propriedades. Entendeu? Então, por exemplo, você tem uma conta que é, por exemplo, o Carlos Pires. Quais propriedades você vai ter nesse Carlos Pires? Você pode ter uma propriedade que é o site, que é o blog. Você pode ter outra propriedade que é a página, a landing page de um curso. Então você pode ter várias propriedades dentro do Carlos Pires. Aí você pode ter um outro negócio. Qual outro negócio? Resultado em Foco. Que pode ter a página institucional, pode ter o blog, pode ter os materiais, pode ter outras coisas, entendeu? Então é a mesma lógica ali. Você tem uma conta, você tem uma subconta, que seria vamos dizer, o assunto dentro daquela conta, entendeu? Que são as propriedades aí. E aí você pode ter uma visão geral. Eu quero ter uma visão geral do Carlos Pires. Você consegue ter. Eu quero ter uma visão geral do Resultado em Foco, você consegue ter. Eu quero ter uma visão só do blog do Resultado em Foco, você consegue ter, são as propriedades, entendeu? Igual na I7, eu tenho lá, eu tenho a propriedade geral, que pega tudo, eu tenho uma propriedade que ela pega só o blog, eu tenho uma propriedade que pega só e-books,
outra Pois pega é. só a E tem uma outra institucional. coisa que eu vou ter que fazer, é rodar o Tag Manager dentro desses sites, né? Isso é tranquilo. Eu acho que a ProResultado tá sem... Ela tá sem o Tag Manager. Não tá Vai no, tagueado vai lá no, dentro. vai no tempo real ali. Não tem. Visão geral. Acho que quer ver, ó. Vou entrar no site Acessa aqui, no site aí, ó. Na verdade você pode colocar só o... Se você acessar no... Porra, me jogou. Coloquei que pior isso, hein? resultado e joga no X. Como que você faz para poder verificar isso? Vai no É. Chrome, você deve ter lá o Eu tenho. Tá aqui, Tag ó. Assistant e ele vai te mostrar. Tá aqui, ó. Agora vai no Tag Manager. Tá aqui. Tô no Tag Pronto, Manager. já tá aí, fecha. Agora o que você vai fazer? Você vai adicionar novas tags, né? Sim. Então, vamos dizer que você vai adicionar uma tag do... Você vai instalar do Facebook. Vamos colocar do Facebook primeiro. Vamos colocar Mas do o Analytics. Facebook, põe o do Analytics. Clica aqui então nova. Aliás, tá. Clica Analytics. Você vai colocar Universal Analytics. Acho que tem um I aqui. Isso, clica lá, adicionar tag. Clica aqui, ó. Configuração tag, clica aí. Agora, Analytics Universal, esse aí. Agora, beleza, desce ali, selecionar variáveis ali, que é onde vai pegar do Analytics, vai colocar uma nova variável, vai colocar aí o ID de acompanhamento. Agora vai lá no Analytics, pega o ID de acompanhamento, vai lá na configuração aqui, ó. Clica em administrador. Clica ali, ó. Tem um A ali já, tá vendo? Ó, configuração da propriedade. De baixo, de baixo. Aqui? Copia aí o ID de acompanhamento. Vai lá no Tag Manager. Que tal aqui? Cola ele aí. Coloca aqui na variável sem título, coloca lá. Google Analytics. Precisa colocar que vai estar na ProResultado? Precisa não, porque você já tá no workspace da ProResultado, né? Então pode ser. Tá, porque eu posso colocar vários analytics aqui, você vai ter um Analytics em cada workspace, na verdade, entendeu? É porque você poderia ter vários, você não vai precisar ter vários, você vai ter um só em cada, então pode ser só geral mesmo. Salvar. Aqui é o acionamento, você vai colocar todas as páginas. Embaixo aqui é o acionamento. Não. Acionamento. Pra você entender o Tag Manager, a lógica da coisa. Sim. Aqui é a tag que vai ser disparada. Aqui é quando ela vai ser disparada. Ou seja, qualquer página. Nesse caso, você colocou exibições de página. Mas vamos dizer que você quisesse, por exemplo, só páginas específicas. Sim. Você poderia... Fecha aí para você ver. Você poderia adicionar... clica no All Pages ali. Clica no Remover. Isso. Adiciona de novo. Não, nesse caso... tudo bem. Nesse caso ele vai pegar All Pages. Mas você poderia... Eu posso vir aqui e tirar uma exceção. Essa página aqui eu não quero saber. Nesse caso do Analytics você não vai conseguir, mas uma tag específica você consegue, entendeu? Por exemplo, eu quero que rode uma determinada tag só na landing page X, entendeu? Você dá pra fazer isso. É por isso que esses meninos jovens ganham dinheiro, porque eles devem ficar o dia Beleza, aqui. clique em enviar, e aí você coloca só aí o nome da versão. Toda vez que você enviar, é só para ele ter um controle de versão, que você pode voltar a hora que quiser. Então você coloca setup. Eu vou poder colocar setup feito pelo Carlos, porque pode estar errado. Publicar. Não, errado não tá, porque foi o Paulo que fez. Eu vou conversar com o Thiago mesmo assim. Nada contra, mas... Beleza. O Tag Manager eu já tive que dar umas dicas pro Thiago também, que ele que tem a parte da lógica, ele às vezes perde também. Não, volta lá, deixa eu te mostrar um negócio. Então você tem aí, pronto. Agora volta no espaço de trabalho. Você quer validar, você quer testar. O que você vai fazer? Você vai lá na direita, lá em cima, visualizar. Coloca a URL aí da ProResultado. Não. Pronto. Coloca HTTPS no início. Tem que ter HTTPS. Não. Voltou. Tá errado. HTTPS. 2.2 barras. 2.//. Connect. Aí ele vai abrir a página. É porque é sem www. Isso é um problema ou não, né? Tira o www. Eu prefiro criar sites com www, com HTTPS no www e redirecionamento de sem www para com www. Porque aí se digitar com ou sem, vai cair no com e tal. Mas isso é questão de gosto. Tá aqui. Pronto, tá aí o site. Tag Connected, tá vendo ali? Agora você quer ver as tags que dispararam? Volta naquela aba e aí o que continue, você vai ver aqui, ó, já disparou o Analytics, tá vendo? E o que não disparar vai estar aqui, vai de acordo com a lógica que montar. Então depois no Google, quando você criar o Business Manager, e aí por isso que não dá pra gente criar agora,
Mas no Facebook você tem que fazer o setup do Facebook, você vai ter que criar um domínio no Facebook, você vai ter que validar o domínio via DNS, igual foi no Lead Lovers, e aí vai gerar o pixel. Quando gerar o pixel, você vai ter que pegar o pixel e jogar aí. Mas eu acho que eu já tenho o pixel criado para o resultado. Aí, mas tem que fazer para Carlos Pires, para o resultado, Tá. a resultado em foco já tem. Para Pro resultado pode ser que você não tenha, porque você não tinha nem colocado em lugar nenhum. Não, e do Carlos Pires com certeza não. O da Pro Resultado eu acho que tem pixel, porque eu já usei isso antes com outras pessoas. Entendi. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na Pro Aí, Resultado... na Pro resultado você faz o seguinte, clica no sanduíche, clica no fonte de dados, acho que tá gerenciador de eventos, cadê fonte de dados? Ah não, gerenciador de eventos mesmo, não tem problema não. Aí, na verdade, gerenciador de eventos, aí, clica aí. Aí aqui a fonte de dados vai estar aqui do lado. Olha lá, fonte de dados, tá vendo? Então, ó, você tem realmente um pixel. Pois é, eu só tenho que tá conectar aí. esse pixel lá. Aí, por exemplo, como é que você vai conectar esse pixel lá? Você vai clicar na fonte de dados, aqui embaixo. Aí você tem 2 pixels, tá vendo? Você vai ter que ver qual dos dois que tá funcionando. Não, o que eu usava era o de cima, né? Mas... Beleza, tudo bem. Então aqui ó, você vem aqui, ó. Qual que é? Gerenciar integrações lá no canto direito. Aqui, ó. Não, esse pixel aqui tá errado. Não, esse tá errado? Tá, porque aqui, ó, o site que ele tá é resultado em foco. Ah, vendo? tá. Então beleza. Então clica Vamos ver nesse esse de outro baixo aqui. Esse é ele. Esse aí, por exemplo, não tem atividade nenhuma. É. Entendeu? Então ele não tá conectado Então, com ninguém. pode ser que ele não esteja conectado com ninguém. É. Esse pixel aqui eu consigo, depois eu vou ter que ver o que eu faço com ele, né? Porque... Você não consegue deletar pixel, mas você renomeia ele para backup. Sim. Mas ele realmente está conectado. Você vê que ele está coletando dados do resultado em foco. Sim. Esse aí, eu renomearia ele para pixel de resultado em foco. Você renomeia ele aqui e aí depois você muda ele para conta da resultado em foco. Você reaproveita ele lá. Esse pixel aqui, eventos, esse daqui não tá funcionando. Deixa eu ver aqui, clica aqui, carregar eventos. Aceitar, beleza. Aí você poderia subir, não, você não quer fazer isso não, pode deixar. Pode fechar isso aí. Isso aí é para você subir eventos específicos. Tipo, confirmar. Vai lá em configurações, deixa eu ver aqui. Isso aqui foi a Nautilus que fez, provavelmente por alguma coisa que eles estavam precisando. Ele que está gerenciando, inclusive. Você pode trocar o usuário. Desce mais. Não desce mais não. Uai, que pixel é esse? Que trem doido é esse? Não é um pixel. Ah, isso não é um pixel, não. Clica lá em criar ali. O que é? Deixa eu ver aqui, ó. Criar lá. Ai, que estranho. Volta lá na visão geral. Ele parece que ele não é um pixel completo. Tudo bem. Mas eu posso colocar outro evento você aqui. Tem que criar um outro pixel aí. Conectar a fonte de dados. Ele deve ter colocado só de conexão, entendeu? Web. Conectar. Aí você sim, coloca pixel de Pro resultado. Criar pixel. Vem e coloca o site. Aí eu tenho que colocar ele sem... sem o www. HTTPS Pro resultado.br. Onde que tava? Tava aqui, não, Tag Assistant. Tá no gerenciador de eventos aí. Aqui, ó. Não, segundo. É isso. Joga ele aí. Verificar. Beleza. Aí você pode já integrar direto com o WordPress ou você jogar no Tag Manager. Nesse caso você pode talvez fazer só isso aí, clique em avançar. Porque ele já tem... Mas se eu quiser aqui... É melhor porque provavelmente o WordPress já vai ter até a API de conversão. Entendeu? Então lá, carregar o plugin, ó. Adicionar plugin. Nesse caso é até mais fácil fazer por isso, entendeu? Você baixa provavelmente você vai ter que baixar esse plugin, você vai seguir esse passo. Você vai baixar esse arquivo do plugin, subir ele lá e instalar. Tá, entendeu? Não, beleza. Porque nesse caso, porque o que acontece? O Facebook tem 2 tipos de integração. Ele tem a integração via navegador e a integração via servidor. A integração de navegador é o pixel em si. A integração, na verdade, é o script do pixel, né? Sim. E a integração de servidor é a API de conversão, que é o servidor do seu site conversar com o servidor do Facebook. Por que tem essa integração via API? Porque em 2019, 2020, desde o iOS 14, acho que foi de 2019, a Apple começou a bloquear alguns tipos de dados para rastreamento de eventos. E aí começou a complicar a rastreabilidade de eventos no Facebook e tudo mais, e a forma que eles acharam de contornar esse problema, depois do iOS 14, é através da API de conversão. Porque como por questão de privacidade,
ele perdeu a parte da camada de dados de navegador, então ele usa a API de conversão para poder ter os dados com qualidade e conseguir fazer a otimização. E aí é melhor você instalar, se você instalar pelo Tag Manager, você está instalando só o script de navegador. Se você instalar pela API de conversão, pelo plugin, provavelmente o WordPress vai ter também comunicação via servidor. E aí você vai ter dados mais bem estruturados, entendeu? O que eu vou fazer então? Só para a gente poder finalizar, eu vou tentar pegar isso aqui que a gente fez e vou tentar replicar para todos os sites. Beleza. Junto com o Rômulo e junto com a Laís quando ela começar. Depois a gente confere tudo. Confere. Ajusta o que tiver que ajustar. E aí eu vou começar a produzir, continuar produzindo conteúdo. Isso. E faz o setup do Lead Lovers também. Acessa aí para você ver. Vai lá em máquinas. Aqui, eu já tinha até uma sequência de e-mail e tal. Por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu vou conseguir fazer melhor lá naquela visão desenhada. Por quê? O que eu queria fazer? Eu queria lembrar o cara todo dia que o curso ia acontecer. E eu não consegui fazer isso. Sim, você tem que lembrar o cara. Não, dá para fazer aí. Você pode Lista colocar de espera. uma regra para ele disparar só a partir de uma determinada data. Lista de espera, por exemplo, eu tenho 7 pessoas no final do funil, mas eu acho que eu tenho mais. Porque se eu entrar no meu... no grupo que eu fiz no WhatsApp... O Cellflux, ele tem sistema de gestão de grupo também. Mas tem outros sistemas também que tem. O grupo do WhatsApp vai ser muito importante para mim conseguir trabalhar com ele. De alguma forma. Porque o grupo do WhatsApp, se eu conseguir mandar conteúdo lá toda semana, eu consigo trazer gente. Mas se eu pegar só o grupo, não tem como eu ter... Você tem que gerar conteúdo diferente também, né? Porque se o conteúdo do grupo é o que está no Instagram, a pessoa não tem motivo para entrar no grupo. O que está acontecendo com o grupo? Está acontecendo isso aqui, ó. As pessoas entram e saem. Sim, porque não tem nada. Não tem nada. E aqui é porque ele está pegando pouco, mas aqui. Só que no grupo já tem mais pessoas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 pessoas aqui no grupo. Então, que eu não faço ideia de quem sejam. E tem mais aqui, ó. Tinha mais 1, 2... Até esse negócio aqui deve ter mais uns... Tinha mais umas 10 pessoas aqui dentro que saíram. Então eu quero começar a direcionar as pessoas pro grupo e começar a postar conteúdo. O que eu quero fazer? Cheguei em casa, vou fazer um trabalho, eu já abro alguma coisa para colocar no grupo. Entendi. Já gravo um vídeo, já começo. Ó, gente, eu vou fazer um vídeo aqui agora falando sobre... E algumas ferramentas você consegue até gravar... Por exemplo, pegar um dia como esse assim, você grava vários áudios. Sim. E já agenda o envio para a semana inteira. É assim que o Érico Rocha faz. Eu vou todo dia às 6h57 da manhã, eu te mando, vou te mandar um áudio no Telegram. Ele não gravou aquele áudio naquela hora. Não. Ele grava uma semana de áudio. Uma coisa que eu fiz, no começo eu usei grupo do Telegram. Mas, velho, eu não preciso de um grupo do Telegram. Eu vou precisar de um grupo do Telegram quando os meus grupos tiverem mais de 200 pessoas. Eu não preciso disso agora. Eu prefiro usar as pessoas no WhatsApp, Sim. tentar criar um grupo, quando o grupo ficar robusto, eu falar, gente, agora eu tô indo pro Telegram. Sim, quando tiver 2, 3 grupos, inclusive essas ferramentas, tipo o Cellflux, ele tem gerenciamento de grupos com, inclusive, distribuição de grupo. Você pega o mesmo link, a pessoa usa o link e naquele link ele começa a encher o grupo de acordo com a lógica que você colocou. Pode encher um grupo inteiro e depois ir pro próximo, ou ele pode ir distribuindo igualmente nos grupos. Eu acho que o grupo do WhatsApp Business cabe 300 e poucas pessoas. Na hora que eu tiver 5 grupos, que eu tiver mais de 1.500 pessoas dentro, que aí sim, eu posso começar a cogitar a possibilidade de fazer um lançamento que vai atrair pessoas. Sim, aí beleza. Tá. Não, mas beleza, doutor. Muito obrigado. Fechou? Espero que você tenha entendido alguma coisa do que a gente falou aqui. Espero que seja útil para vocês de alguma forma. Vão ter vários outros, porque o Paulo ainda vai ter que me ajudar muito. E a gente vai gravar também uns conteúdos aí também. E o nosso podcast tem que começar logo. Vai começar um podcast. A gente vai começar um podcast aqui para falar de quê? Pegar tudo isso aqui que o Paulo sabe e traduzir em exemplos claros. Que o Carlos sabe. Colocar na prática. Vamos falar aqui, vamos pegar uma empresa de pão de traz queijo. o problema e eu trago a solução. Exato. Vamos pegar uma empresa de pão de queijo e vamos falar, o cara quer vender na web. Qual seria o caminho? Vamos desenhar. Pega um exemplo de um cara, pegar outro negócio que eu tenho. Um cliente que vende muito para B2B e o cara tem uma empresa que vende só por processo de cotação dentro da Vale. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer com que o cara comece a agregar e buscar alcançar o público dele, descobrir qual que é o público. Sim. Vai ser legal. Tem 2 anos que a gente está querendo fazer o podcast e não sai. Agora sai. Agora vai sair. Então até mais. Gostou do material? Já sabe, segue lá nas redes sociais. Paulo Pina? Paulo Pina no Instagram, Paulo Pina 21 no YouTube. E se quiser saber um pouco mais do dia a dia da vida do consultor, já sabe. Segue no Instagram. Eu agradeço
Até a próxima e não se esquece de assinar o sininho para vocês receberem o conteúdo sempre. Eu sou o Carlos Pires e pode não parecer, mas eu sempre falo aqui de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.